cheirar mal. E no terceiro dia já não podia nem entrar em nenhum lugar da casa, em nenhum cômodo, porque a carne já estava podre e estava infestando aquele fedor em toda a casa. E aquele pai de família se arrependeu de ter dado um prego para o diabo. E o que é o prego, pastor? O prego é aquele probleminha mal resolvido no seu casamento, que você não conseguiu resolver e deixou como um prego para o diabo. É aquele dia que você não conseguiu perdoar sua esposa e ficou por isso mesmo. Que você não conseguiu perdoar o seu esposo, que você não conseguiu perdoar o seu filho ou a sua filha, e aquele prego ficou lá. Amanhã ou depois aquele prego ele se torna um problema traumático. Aparentemente era pequeno, mas ele se tornou um câncer porque ele cresceu. A ira, o ódio, a inveja foram aumentando dentro do coração humano e vem fazendo um estrago muito grande. É assim que o diabo está entrando dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos nossos filhos, causando desamor, a falta de perdão, a inveja, tentando destruir o nosso lar com divisão. Muitas pessoas estão perdendo seus filhos. Espasme, porque eu também fiquei pasmado. Um dia a irmã do círculo de oração chegou para mim e disse: pastor, ore pela minha filha, porque ela deixou o nosso lar para ir morar com outra menina. Outro dia eu estava pregando em Rondônia e o pastor disse para mim: pastor, ore pela minha família, porque o meu irmão mais novo saiu de casa para morar com outro homem e para enamorar-se com ele. Queira você ou não queira, o diabo está querendo destruir a nossa família, e é necessário reconstruir os muros da vida espiritual. Nunca houve tanta ousadia no nosso Senado. Nunca houve. Há uns 2 anos atrás, eles queriam lançar que fosse lei que toda escola deveria distribuir um kit gay. Não sei se passou aqui com vocês, mas na minha cidade teve algumas escolas que foram obrigadas a ter e distribuir para os alunos. Aquela ali era distribuído para crianças de 8, 10 anos de idade. Tinha ali um preservativo, tinha ali uma cartilha explicando como a criança fazia sexo. O que os nossos filhos precisam aprender com 8, 10 anos de idade sobre sexualidade? O diabo está audacioso, meus irmãos. Eu estava ouvindo alguém que o povo brasileiro elegeu, e ele estava falando em uma rádio em rede nacional. O nome dele eu não tenho medo, chama Jean Willis. Ele é homossexual assumido e tem sido uma pedra no sapato dos pastores que estão lá no Senado. E ele disse em rede nacional que o projeto do kit gay seria para crianças a partir de 6 anos de idade. E ele dizia nas suas palavras que o pai ou a mãe, se porventura ver que o seu filho macho estiver brincando com outro menino macho, e de repente eles se acariciarem, e de repente eles se beijarem na boca, não é para repreender, porque eles estão aprendendo a escolher o seu sexo. Ei, irmão, sexo não tem escolha, ou é macho ou é fêmea. Passado disso é procedência maligna, e o diabo que vai se lascar para lá, porque na casa do povo de Deus não há prego para ele entrar e para destruir os nossos lares. Eu fico doido com isso. Quando a gente liga a televisão e tem uma novelinha com o nome de Malhação, e ali estão
da obra. E cada vez mais nós vamos ver crianças de 10, 11, 12 anos com a barriga grande, sem ter a maturidade suficiente para ter uma família. Ei, irmão, abra os olhos e edifique os muros da santificação, porque estamos vivendo um tempo em que muitas famílias, inclusive da igreja, estão com os muros em ruínas, em destruição, e não estão nem aí para o que está acontecendo. Deus está precisando de homens como Neemias, que tomem partido desta situação, que estejam inconformados com esta situação e façam uma coisa pela obra de Deus. Quando Deus pode contar aqui, deixa eu ler, levante as mãos, que Deus quer me usar. Satanás, o inferno. Eu não sou nenhum super-homem aqui. Já passei muito aperto no meu casamento, mas hoje eu posso pregar com propriedade. Tenho 33 anos de idade, casado há 14 anos com a mesma mulher. Minha filha, 12 anos, já louva ao Senhor. E tenho mais uma filha de quase 2 anos, e elas estão na presença de Deus. Nada disso aqui eu estou falando para me exaltar, porque tem alguns companheiros que criticam a gente e dizem: rapaz, é muito novinho para falar sobre família. Mas pelo menos a minha família está salva. Já faz mais de 2 anos que ganhei meu pai para Jesus. Inclusive o mês passado ele foi consagrado a pastor. Eu glorifico a Deus porque Ele tem feito na minha família. E hoje Deus tem me levantado. E eu tenho passado por mais de 17 estados do Brasil, pregando sobre família e ministrando seminário. Porque Deus colocou no meu coração: está na hora das famílias se despertar. Está na hora de o homem de Deus pegar a espada. Está na hora de a mulher de Deus pegar a lança e a flecha e estar preparado para uma guerra. Porque é isso que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Nós estamos em guerra. Fale para alguém que está do seu lado: nós estamos em guerra. O diabo está sutilmente tentando destruir, mas ele só vai conseguir aqueles cuja família está com os muros em ruínas. Nós estamos em guerra, mas precisamos continuar lutando. Nossa igreja era para ser 3, 4, 5 vezes um número maior do que é nos nossos dias de hoje. Mas muitos pais cristãos perderam seus filhos nesta guerra e hoje estão desviados e fora dos caminhos do Senhor. Nós estamos em guerra, senhores. Nós estamos em guerra. Outro dia eu estava passando pela sala da casa da minha sogra, e a minha cunhada estava olhando um desenho, e de repente naquele desenho eu ouvi que algum bonequinho chamava o outro de Mr. Satã. E eu me parei, chamei a minha sogra e disse: olha o que esse desenho está ensinando. Mr. Satã está ensinando as crianças a chamar o diabo de Senhor. Mister no inglês é Senhor, Satã, Satanás. Nós estamos em guerra e é necessário que a nossa família esteja guardada debaixo dos muros da oração e da santificação, na presença de Deus. Foi por isso que Neemias disse: lutem pelas suas casas, lute pelas suas famílias, lute pelos seus filhos e lute pelos vossos irmãos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Família é o projeto que Deus gerou.
Me desculpe aqui os irmãos, mas se você tem uma chamada de Deus, o ponto de partida dessa chamada, se você diz que foi chamado para a missão, eu concordo, mas o primeiro campo missionário que você vai assumir é a sua família. Olha com esse negócio de querer pregar para fora. A sua família é um campo missionário que Deus lhe deu. Meu ministério parece que ele estava estagnado, estava privado. Mas quando a minha família começou a se converter, quando eu comecei a investir neles, Deus começou a abrir as portas e os horizontes, e nós começamos a andar mais longe. Porque Deus precisa de pessoas inconformáveis. E um dia, eu estou falando aqui diante de Deus, um dia eu fiz uma oração inconformada. Eu abandonei o campo missionário. Eu disse para o pastor: pastor, eu preciso voltar para a minha cidade, porque eu preciso cuidar da minha família. Minha mãe havia sofrido um acidente terrível e foi parar no hospital. Minha irmã, uma semana antes, havia cortado os pulsos tentando suicídio. E meu irmão mais velho estava preso atrás das grades. E o meu pai estava à beira da morte. Eu disse: eu preciso voltar. Eu voltei, cuidei da minha família. Meu irmão foi solto. Minha mãe se recuperou da saúde. Minha irmã começou a cursar a faculdade. Passou mais ou menos uns 2 anos. E eu dobrei os meus joelhos no final de tarde. Eu disse: Deus, já fazem 2 anos que eu vim do campo missionário e abandonei tudo para cuidar da minha família. Acontece que eu não estou vendo nada acontecer, e eu preciso de sinais, eu preciso de resposta. E eu ouvi a voz do Espírito de Deus, que falou de forma audível no meu coração e disse: amanhã eu vou te surpreender. Amanheceu o dia, eu estava ansioso, dobrei os joelhos e iniciei uma consagração a Deus. Quando eu cheguei no meu trabalho naquela época, 30 minutos no relógio, e chegou meu pai e disse: meu filho, eu preciso falar contigo. Eu disse: pois não, pai. Ele disse: vamos ali naquela praça. E então, em praça pública, ele estava com uma aparência destruída, os olhos acusavam, e já fazia muitas noites que ele não dormia. Então ele disse: eu preciso da tua ajuda. Sabe por quê? Porque todo esse tempo que você está nessa igreja, eu tenho visto que tu és um homem de Deus, o homem que mais te perseguiu, que fez eu passar vergonha quando eu desci as águas, mas naquele dia Deus quebrou ele. Então ele veio e disse: então conte o que está acontecendo. Ele disse: eu não aguento mais, parece que tem sempre alguém me perseguindo. Aonde eu vou, tem uma voz no meu ouvido que está dizendo: te mata, e isso vai acabar. Onde eu estava no horário de trabalho, porque ele era policial militar, então eu estava ali sentado no meio-fio da calçada e com minha arma na cabeça, quando chegou o oficial de justiça e disse: homem, o que tu estás fazendo? Vai procurar ajuda. Eu nunca vi um policial fardado sentado no meio-fio da calçada e jamais com um revólver na cabeça. Ele disse: meu filho, eu não consigo enxergar outra pessoa senão a tua imagem na minha frente. Me ajude, pelo amor de Deus. Eu disse: pai, feche os teus olhos e repita comigo: tu queres aceitar a Jesus? Ele disse: eu quero. Eu levantei as mãos, abri em praça pública e comecei a orar por ele. Passou-se mais ou menos uns 2 meses. Ele me ligou: meu filho, eu quero descer as águas batismais. E eu disse: pai, no final do mês haverá um batismo nas águas. E ele disse: não, eu quero hoje, eu quero agora.
batismo. Eu disse: o senhor não está entendendo, ele precisa batizar hoje. Então nós fomos lá. Quando chegamos no horário marcado, lá está meu pai, pronto para descer as águas. Acontece que naquele dia veio a esposa dele, e a esposa dele era espírita roxa, recebia entidades, mas naquele dia ela veio junto. Eu olhei e eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: o mesmo Deus que mudou a vida do teu pai, ele pode mudar a minha também. Eu quero me batizar. A sua vida é fácil, e ele sai que ouve e desce. Talvez você está lutando com algum familiar seu, ele ainda não se converteu. Eu profetizo que este ano você deve